Que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. Que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. Sempre fui meu próprio mestre, e é sem tristeza que conto, que ainda não aprendi nada, não me considero pronto. Em matéria tão complexa quanto a arte de entortar a linha que nem a morte há de um dia endireitar. A linha que nem a morte há de um dia endireitar. Que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. A linha que quanto mais torta, mas posso dizer que é a minha. A linha que quanto mais torta, mas posso dizer que é a minha. Mas posso dizer que é a minha. Mas posso dizer que é a minha. Posso dizer que é a minha. Eu acho que a poesia concreta é cerebral, mas não só. E acho que as mitopoéticas afro-brasileiras são cerebrais também. Se você lê um Itan, um Oriki, um texto mítico, ele é tão cerebral, no sentido que nos obriga a colocar entre aspas essa palavra, quanto um texto barra teoria da poesia concreta. Exige um investimento do intelecto, mas não apenas do intelecto. Então, para mim, são campos, eu não diria que são a mesma coisa, porque não são, mas são espaços de diálogo, para mim. Assim como a poesia concreta, em suas premissas, tanto teóricas quanto práticas, não é algo dado, posso dizer o mesmo dos textos sagrados, das tradições afro-brasileiras. Também é preciso um exercício de aproximação sensível daquilo. Não está dado, é preciso interpretar. E interpretar muitas vezes com a voz, interpretar com o corpo e não apenas com o cérebro. E para mim é muito simples. Gosto do que a poesia concreta me convida a exercitar em termos de sensibilidade, de interpretação mais racional, e gosto do que as poéticas transatlânticas me convidam também a exercitar nos mesmos âmbitos, por motivações diferentes. Sendo que eu, por muito tempo, me defini como alguém, como um cético, não ortodoxo. E hoje eu me defino muito serenamente como alguém que tem fé. Eu não tenho religião, mas tenho fé, tenho muita fé. Então Exu não é só uma figura que eu evoco para fins poéticos. É alguém, é uma dimensão espiritual com a qual eu me relaciono em todos os dias, em todos os momentos do dia. Exu é fundamental para mim. Deveria ser para mais gente também, mas tá bom que seja para mim. Que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha.
A linha aqui, quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. Sempre fui meu próprio mestre, e é sem tristeza que conto, que ainda não aprendi nada, não me considero pronto. Em matéria tão complexa quanto a arte de encorpar, a linha que nem a morte há de um dia endireitar. A linha que nem a morte há de um dia endireitar. Acima, abaixo, de um lado e de outro, à minha frente e atrás de mim. Ricardo eu sou, filho desde e para sempre de Íris e Américo eu sou, irmão da minha irmã e das minhas filhas e do meu filho, pai, homem da minha mulher, amigo leal dos meus amigos e dos meus inimigos, leal inimigo eu sou. Homem de palavra, da palavra que voa eu sou. Homem que voa quando entoa o nome secreto da pessoa que mora dentro da minha pessoa eu sou. Homem livro, sendo escrito enquanto vivo, como posso eu sou. Homem capaz de silêncios, do silêncio que flui, como água do rio até o mar, e do farto silêncio eu sou. Água que escava lenta a pedra imensa, bruta, suspensa, que divide em dois o mar oceano eu sou. Palavra água eu sou, palavra fogo, que aquece a minha voz e a espalha ao vento, como o vento ainda hoje espalha as cinzas do corpo do espírito das coisas feito homem, no conto que conta o nascimento do primeiro griot eu sou. Palavra que ninguém, nem bicho nenhum, jamais pronunciou inteira, nem nunca não pronunciará eu sou. Palavra tambor que ressoa onça, acima, abaixo, de um lado e de outro, à minha frente e atrás de mim, por onde ando eu sou. Do lugar em Belo Horizonte chamado Campo Alegre eu sou, dos lugares que visito enquanto por lá estou, e depois na boa lembrança que perdura eu sou. Homem que certa vez ouviu no timbre da cora o aviso sutil de que todos os tempos do mundo deslocam-se pelas sendas do vasto infinito agora, aqui dentro da minha cabeça e pelo mundo afora da minha cabeça, em paz, eu, porque fui quem fui, serei quem serei, e sou quem sou, estou sendo. Eu tenho mais tempo de vida como cego monocular do que enxergando com os dois olhos. Eu parei de enxergar com os dois olhos com 18 anos. Eu não tenho a menor lembrança
de como se vê com os dois olhos. Porque o impacto é muito grande. Você enxergar com um olho só significa não ter profundidade, não ter perspectiva. Tem coisas do cotidiano que, se você quiser me entregar algum objeto, uma mão vai até o objeto que você vai me entregar, um copo d'água, por exemplo, e a outra mão vai garantir que o copo não vai cair. E muito do que chamam de expertise corporal, no âmbito da performance enquanto linguagem, na verdade, desdobramento da tentativa de ser alguém menos desastrado. Eu apenas levo para o palco coisas que eu faço no cotidiano, para poder ficar à vontade. E o ficar à vontade implica em duas coisas. Ficar à vontade eu, comigo mesmo, e ficar à vontade em termos de passar a informação para as pessoas de que nada de extraordinário está acontecendo. Isso não é simples. Falo de forma serena porque é algo resolvido. Não tem a menor possibilidade de eu voltar a enxergar. Preciso lidar com a vida e o mundo a partir dessa característica. E tento tirar proveito disso, trazendo essa característica, tudo que isso tem de problemas, mas também tudo que isso tem de solução, para o âmbito da criação artística. Assim que eu defino essa relação. Posso planejar um trabalho visual a partir da relação direta com a matéria, lidando com o que a gente pode chamar de imaginação da matéria. Por exemplo, muitos dos trabalhos mais recentes em artes visuais eu fiz com estilete. O corte com estilete, ele realiza para mim uma tarefa que para a maioria dos artistas visuais se dá por meio da visualização de algo, de uma matéria, de um material, e a ideação sobre aquilo. Eu sou como as crianças, aquelas crianças que as mães falam: menino, você precisa pegar nas coisas, você tem olho nas mãos, eu preciso ter olho na ponta dos dedos para poder fazer algo visual. Não dá para planejar, porque é isso. Imagina o que é não ter perspectiva. Eu vejo tudo chapado, sem profundidade. Eu apenas transformei isso num dado a mais, não em algo que me leve à lamentação contínua. Que pena que eu não vejo como todo mundo vê. Então, posso dizer que nem me faz falta. Não sei como é isso, enxergar tudo isso. Tenho em comum com Camões, Bob Crowley e João Brossa, poeta buscão, dois olhos, um que vê e um que não. Tenho em comum com Camões, Bob Crowley e João Brossa, poeta buscão, dois olhos, um que vê e um que não. Ricardo Aleixo, born September 14th, 1960,
spent his childhood and adolescence under the military dictatorship in a poor neighborhood of a Brazilian metropolis. The poet has developed a unique artistic language, at the same time aesthetically elevated, self-aware, and open to several fields of influence. His poetry does not settle for traditional modes of expression. Aleixo seeks frequently to expand his art, becoming an interdisciplinary intellectual. He projects himself into the fields of music, sound design, video, and performance. His poetics present dialogues between his social origin and condition and the most advanced stylistic procedures. In his work, the cohabitation of apparently disparate categories occurs, such as concrete poetry and Afro-Brazilian religions. Aleixo, when once asked about his current condition as a poet, coming from the place where he came, and now recognized by the light of academia and the literary world, replied, "This question of the presence of light in my life, it subdivides itself into several points since I was born. Because it passes firstly through the aforementioned material scarcity. And, as I have said quite often, I come from a very rich family that just didn't have any money. And that the father and the mother from that family display the total luminosity of their lives, making use of devices, which I don't know where they got them from, so that my sister Fatima and I would not realize how much poorer we were than we seemed to be. We were much, much poorer than we seemed to be. I sometimes catch myself imagining how the nights would be. The cold nights, for example. It was a time when the payment for civil servants, my father was a minor federal civil servant, took sometimes up to 6 months to come in, and we never lacked the basics. So what is it to illuminate a household, always haunted by the risk of lacking the basics? For food, for clothes, for paying rent, and sometimes even for paying for light. I remember the candle was very much present in my childhood. The candle was present because frequent were the times when the power went out. It went out because the electrical service provider was bad. And it went out because sometimes my father couldn't afford it. And it was also frequent because she and him, my mother and my father, were very Catholic. So the candle was also a resource to ask God and all the saints and Our Lady of something or other to give us a different living condition. When I started going to the movies, and that's where the force of a cinephile father comes in, he certainly didn't know about this metaphor of cinema as the music of light, but he became illuminated when talking about the films that he liked. And it's not by chance that it is through him that comes my knowledge of Orson Welles, who I mentioned earlier, speaking about the natural lighting of the city where I was born. So, it's dispersed points, dots of light, dispersed, that I would not dare say made me what I am, because in what I am, there is a decision. And the first decision is to connect these dispersed spots of light. In a country that insists systematically in denying a light,
be it as a materiality, be it as a possible path for the children of poor families. That is a decision of the Brazilian state. It's not a given time that offers more opportunities and another less. It's a project to steal the right to light. Then we can work with that both in the metaphorical realm, as you mentioned, and we can think that in this exact moment in the corners of Brazil, a large number of young people who gained access to free and public education will have to return home running the risk of being attacked by thugs or arrested by the police because they were walking in deserted places and places without light. So it doesn't matter much to me if we are talking about light as a metaphor or light as materiality. What matters is that the memory and the possibility of being here very well illuminated shows me the precariousness of the light that is cast upon me. The fact that I'm an artist does not guarantee a complete light. I know that when the time comes, and it will take very long for me to die, I will repeat like Goethe, light, I want light. He asked for more light on his deathbed. Maybe it's the thing of poets and of the poets who relate to other fields of knowledge as well. Goethe was a biologist, a mathematician, so this wider light that doesn't seem to choose on who it will shine. Fazer algo. Fazer algo, é preciso fazer algo. A menos que a gente aceite como natural morrer sem reação. Porque é isso que esperam de nós, que morramos sem reação. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida, o hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre que gruda em tudo que tocam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, é com ódio que replicam ao riso, ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, cheirei todos vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver putrefato que, no entanto, ainda caminha. Por seu amor ao dinheiro.
Eu gosto muito dessas surpresas que o espaço urbano oferece. Um lugar de A vender todo tudo. tempo. Você encontra Isso, tudo. por exemplo, que sempre que passo aqui, eu tenho a tendência a ler E como gosto de pensar que os como elementos informação estética. têm valor De que se estético vale para mim. as As cores, cores, a são os mesmos combinação elementos que me servem enquanto poeta. Os Tudo atritos isso provocados tem valor estético para mim. provoca a minha criatividade. É uma espécie de mural, né? Imagem, está vendendo imaginação. São coisas bem concretas. Embora necessitem do também da cotidiano, poesia. da arte, sem saber que necessitam. E Tem espaço valor está aqui, estético a para maioria mim. das pessoas passa por Nessa ele sem se dar imagética, conta. Viva, forte, rica, como Eu sou mais informação um que estética, passa, mas que tem a atenção voltada para o que, a partir do momento está que entra exposto aqui. no seu filme, vira uma outra coisa que nem você nem eu sabemos ainda o que será. Exílio. Escapar da escola e estender ao mundo meu exílio. Abrigar em mim mesmo o mestre e o Emílio. Exílio. Escapar da escola e estender ao mundo meu exílio. Abrigar em mim mesmo o mestre e o Emílio. A 3x4. Aos 18 já escapara do exército e estava a poucos meses de escapar de vez da escola, dividido entre o jogo de bola e o da poesia. Dali até agora, do que mais e como escaparia aquele tosco Mayakovsky de periferia? A 3x4. Aos 18 já escapara do exército e estava a poucos meses de escapar de vez da escola, dividido entre o jogo de bola e o da poesia. Dali a pouco, do que mais e como escaparia aquele tosco Mayakovsky de periferia? Eu defini esses dois poemas como irmãos porque eles falam de um mesmo tema, que não é apenas a escola ou o escapar da escola. É a tentativa de escapar todo o tempo como uma qualidade do sujeito que eu sou. Não é à toa que no livro mais recente, Diário da Encruza, tem um poema chamado Descaptura. O que eu tento fazer enquanto poeta e enquanto pessoa é tentar escapar, é tentar me descapturar. E a escola aparece num e no outro poema como índices, talvez ícones, do empenho que as sociedades humanas têm de aprisionar tanto as pessoas quanto o conhecimento. E aí eu tiro partido dessa coincidência linguística, que é a palavra exílio, no caso do primeiro poema, conformar quase que a totalidade das letras que compõem o meu sobrenome, Aleixo. Em exílio só falta o A de Aleixo. E é assim que eu me sinto, diante do mundo administrado, diante do Brasil e seu modo de operar, diante das pessoas que não fazem parte do conjunto de apaniguados, do conjunto de beneficiários das riquezas produzidas por mãos anonimizadas. Não faz parte desse grupo. Eu me sinto sempre em situação de risco, de muito perigo. Eu me sinto um exilado no Brasil. E me sinto um exilado especialmente na cidade que meu espírito escolheu para nascer, que é Belo Horizonte. Eu vivo como artista e tenho a alegria de poder dizer aos 62 anos que me sinto muito bem com o reconhecimento obtido nessa vida inteira dedicada
a criação artística, mas não em Belo Horizonte. Aqui eu me sinto um exilado. Tanto que eu digo que não vivo exatamente em Belo Horizonte, mas no Campo Alegre. Esse lugar que está quase no extremo norte de Belo Horizonte. Eu costumo dizer que tenho relações diplomáticas com um país distante e nem sempre amigo, chamado Belo Horizonte. Mas sou mesmo do Campo Alegre, seguindo uma trilha impensável para pessoas negras nesse país. Belo Horizonte? Onde? Para quem? Quando? Pergunto. Melhor mudar de assunto, pois que ninguém me responde. A pergunta em aberto, porque estamos falando de uma cadeia semântica que começa com o nome do estado, Minas Gerais. Minas Gerais, tudo aqui é riqueza. Aí a nova capital, nova desde 1897, tem um nome que é uma promessa nunca cumprida: Belo Horizonte. E o bairro onde eu vivo é outra promessa: Campo Alegre. Nada era mais triste do que o Campo Alegre do tempo em que eu, menino, fui para lá, com o meu pessoal. Como fazer desse lugar horrível um lugar habitável? Foi isso que sucessivas gerações de gente que viveu e cresceu no Campo Alegre teve que vivenciar. É uma forma de dizer, entre outras coisas, que transformar aquele lugar perdido no mapa num lugar habitável era sim um modo de resistir à ditadura civil-militar. Não, nós resistimos não morrendo. Nós resistimos transformando o péssimo em pelo menos bom. Tendo crescido num bairro da periferia, onde a ditadura civil-militar 64 a 85 julgou, entregues à própria sorte, 500 e tantas famílias, a maioria negras, do interior de Minas, das favelas de Belo Horizonte, sem nenhuma infraestrutura nem nada, poder pertencer a poder ganhar a vida como um profissional da palavra, das artes, da voz, do corpo, poder fazer o que eu faço, pode me levar muito facilmente ao deslumbramento. Então a Campo Alegria, que é um conceito que eu venho desenvolvendo, é isso. É de em qualquer lugar do mundo onde eu estiver, eu sou do Campo Alegre. Por quê? O Campo Alegre é um lugar no mundo. É simples assim. Então faz muito sentido para mim estar de costas para um cartão postal, poucos dias antes de voltar para o Campo Alegre, e poder dizer para mim mesmo, com um senso de verdade o mais absoluto: o mundo pode ser tão bom estando aqui, próximo da Baía de Guanabara, quanto no Campo Alegre. Isso é a Campo Alegria. Encontrei num antigo mapa de quando mamãe contava, apenas 18 anos e o mundo mal começara, o nome do meu melhor lugar que existe no mundo, o nome Campo Alegre. Fechei os olhos pensando em como será que era, naquele tempo tão lento, um mundo em modo de espera, a vida no meu melhor lugar que existe no mundo, a vida no Campo Alegre. Quem é que aqui vivia ainda mais antigamente? Algum rapaz com seus pais e talvez alguma irmã? Como vivia? Corria atrás dos calangos, contemplava as andorinhas cruzando o azul do céu de manhã? Nadava e pescava no córrego? Sonhava poder partir qualquer dia com os tropeiros que paravam em Venda Nova, rumo ao sertão da Bahia? Será que a vida dele era só Campo Alegria? Esse poema ele chama Mapa e ele surgiu depois que eu ganhei de presente de uma amiga 2 fragmentos do mapa Eberle, que é o primeiro mapa de Belo Horizonte que traz informações minuciosas sobre o espaço extra-contorno. Ele avança
para além da Avenida do Contorno. E lá pela primeira vez eu vi num mapa o nome Campo Alegre, que é o nome de um córrego e o nome também do sítio que havia lá. O Poemato não surgiu de uma ideia, não. Ele surgiu surgindo. Eu criei, junto com outros artistas, o grupo Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, em 2000. E me veio a ideia de criar um manto com substantivos extraídos do livro, do poema Para uma Eventual Conversa sobre Poesia Tropical de Rendas. E uma característica do Poemanto é que nenhuma letra aqui foi feita por mim. São as letras das pessoas que integravam o grupo. Então tem uma afirmação aqui de que minhas únicas propriedades são os órgãos do meu corpo ou coisas que o corpo faz, mas nem a letra é minha. Então é um poema anticapitalista, eu poderia dizer. E naquele momento, 2000, eu ainda fazia um uso muito, digamos, tímido do poema. Com o tempo eu passei a explorá-lo não mais como capa, como manto, mas também como um disparador de afetos, de possibilidades, de dança inclusive, que tem a ver com a dificuldade mesmo de estar debaixo de um pano preto que me impede de ver plenamente, por um vocabulário mínimo de movimentos, o giro em torno do próprio eixo, as quedas abruptas, os avanços, os recuos, a exploração das laterais, acaba gerando uma espécie de antidança. E é isso que me agrada. Muitas vezes eu tropeço no pano e ter que resolver isso em fração de segundos é muito bom. Quer dizer, como não cair? Ou se cair, como cair com estilo? Essa é uma questão muito presente para mim. É uma relação de pessoas livres, é a pessoa Ricardo, a pessoa Poemanto. E não tem espaço para pena, porque ele cria obstáculos para mim, é justo que eu também crie obstáculos para ele, né? E mais do que criar obstáculos, você está criando situações de vida, situações que exigem um reposicionamento ali na hora, no segundo, no instante. Isso que é irrepetível, né? Que é próprio da performance. Porque para mim ele não é um objeto. Ele é uma pessoa. Eu chamo de segunda pele. Assim como eu sou para ele uma segunda pele ou uma primeira pele? Não sei. Eu só posso me relacionar com ele a partir dessa dimensão aberta. Pessoa para pessoa. Então não tenho um olhar para o Poemanto, estou olhando para uma obra de arte. É uma obra de arte, mas submetida a outras noções de relação do que as do sistema de arte. É um exercício de liberdade, para mim e para ele também. Eu sou totalmente afetado pelo Poemanto, pela visão dele, pelo contato dele com a minha pele, pelo que ele pode fazer comigo se eu me distrair, mas também se eu ficar concentrado demais. Isso dele se mover e virar outras coisas, eu acho fabuloso. E falar que eu acho fabuloso não é fazer autoelogio. Porque eu tenho uma relação de desapego mesmo. Não fui eu que fiz o tecido, não fui eu que
que grafeia as palavras. Quem lê aquele poema não tem uma explicação do que é o poemato. Tem uma contextualização do momento de criação dele, do que fiz com ele e ele comigo ao longo dos anos, mas não explica. Porque tem algumas questões que são da ordem do mistério também, né? Há quem o relacione com os parangolés de Hélio de Sica. Há quem fale de Bispo do Rosário, com o manto, né, para o encontro com Deus, né? Há quem relacione aos eguns. E tem tudo isso nele. Mas para mim é outra coisa, e essa outra coisa que ele não se deslinda no poema. O poema não explica. O poema é uma outra realidade, sabe? E eu quis gravar com essa Ao papel do precariedade de cinema. recursos. Acho que o filme fala Ele disso. tem os sons Da correspondentes que se quebra tanto quanto se quebram as imagens, enquanto possível O narratividade. cinema era E performance o filme também. é só sobre isso. E sobre O papel do cinema, tudo cada vez que que eu significa vejo olhar em tela grande, eu percebo, porque aí remete também ao papel do cinema, na minha formação. Criança cinéfila, filho de pai cinéfilo. O cinema é a música da luz. Muitas vezes o que eu chamo de sabotagem às vezes só mudar a ordem das coisas na hora da edição, criar alguma interferência, qualquer referencialidade. Assimetrias. Para um dos cineastas que eu mais bruscas, tem toda uma história dos defeitos sonoros, das relações entre cinema e poesia, o audiovisual. O cinema está presente. Eu gosto muito dos defeitos sonoros. O cinema de filme é ao mesmo tempo que eu chamei de homenagem ao com muita frequência fica preta. A tela com muita frequência fica preta. A contemporaneidade. Aprendi com meu pai Ogum, aprendi com meu pai o amigo e com seu amigo a nunca ficar parado. Para que o inimigo pense que tem sempre mais de um combatendo do meu lado. Aprendi com meu pai Ogum e com seu amigo Exu a nunca ficar parado. Para sempre que o inimigo mais pense que tem combatendo do meu lado. Aprendi com meu pai Ogum e com seu amigo Exu, sempre mais a nunca ficar parado, combatendo do meu lado. Para que o inimigo pense com meu pai Ogum, sempre mais e com seu amigo Exu, a nunca ficar parado. Para que o inimigo pense que tem sempre mais de um combatendo do meu lado.
segurar a seus prováveis descendentes uma cota mais abundante de... Enquanto a se casar com um humano, errar é humano? Acha que um ciborgue digno desse nome conseguiria viver mais de um ano entre os humanos? Um ano entre os humanos, O corpo humano para você também é máquina? If you had enough time and patience to stand in line to enroll in a government, Prisioneiros arrastados por coleiras são humanos? what qualities of Você faria filhos considered com uma... would you like your Você aceitaria misturar seus hormônios humanos aos de And what about get married to you? Você já sabe que pode mediante exercícios diários e... O que faz de um humano humano? Errar é humano? Aparelho de TV, sua própria vontade de imitar vozes humanas. Com seu mico. Mas humanos, humanos feras ou apenas... Politicians. I don't want Você já sabe que pode, mediante exercícios diários e sob condições especiais, tornar-se mais humano? Você beberia sangue humano? A filha da Madonna é humana? Pensa que o fascínio humano sabe o sangue de uma barata do de um homem humano? De onde você extrai a certeza de que sua mãe é humana? A Barbie é humana? Você acreditaria se lhe dissessem que Michael Jackson, quando bebê, tinha feições humanas? O que faz de um humano humano? Charles Darwin era humano? Você comeria carne humana? Seu médico é humano? Negros são humanos? Se vocês pudessem de tempo e paciência bastante para permanecer na fila de inscrição para um programa de autoclonagem financiado pelo governo, gostaria que seu clone tivesse quais de suas qualidades consideradas humanas? Enquanto a se casar com um humano, você acredita em humanos? Serrar é humano? Acha abundante de leite? Existe em seu cérebro ou sua alma imortal? Quer que você quer nas cores? A partir humana? Você acreditaria se lhe dissessem que mais do que o Jackson? Você é humano? O que faz é humano? Charles Darwin, você é humano? Que me escalpelaria pelo amor. Eu nasci negro. Não sou negro. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Palabrear. Mi madre me trajo al mundo y lo que me pudo dar fue enseñarme a echar palabras al viento, hacerlas volar. Decía: hijo, las palabras las has de saber usar.
son iguales a un remedio, curan mas pueden matar. Tienes que pedir permiso antes de palabrear. Al dueño del habla es él quien las puede autorizar. Y tu lengua en una flecha que surca el aire tornar, si estás en tiempo de guerra y necesitas guerrear, o en un pétalo de rosa si fuera tiempo de amar. Palabra es como veneno, mata mas puede curar. Dedícale a ella el cuidado que le debes dedicar, a las fuerzas naturales, al aire, planta, animal, sabiendo que la palabra es cosa que hay que gastar. Pasa una y llega otra para tomar su lugar. Ayer mismo allá en la casa me senté yo a conversar con mis 2 niñas queridas y me lancé a recordar esos cuentos que mi madre se esmeraba en relatar, con luz de luna en los ojos ocupada en cocinar. No era tanto por el cuento que me gustaba escuchar, esa voz que había nacido con el don de duplicar otras voces de otras eras que volverán a pulsar. Siempre que hay alguien que al viento palabras echa a volar, lo que yo amaba era ver a la voz de ella inventar mundos enteros sin casi parar para respirar, y cobrar cuerpo y hacer a mi cabeza girar, como gira hoy todavía cuando para trabajar lanzo una palabra al viento, la veo revolotear. Lanzo una palabra al viento, la veo revolotear. Tudo começa e acaba na cabeça. 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 Na cabeça tudo começa. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça, cabeça, cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa aí. Acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa aí. Acaba na cabeça. Na cabeça, a cabeça começa aí. Acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa aí. Acaba na cabeça. Tudo começa e 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 acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa e acaba na cabeça. Na cabeça, 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 cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça, cabeça, cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa e acaba na cabeça. Na cabeça, 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 cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça, cabeça, cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça, na cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça, cabeça, cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça.